Oi, aqui é o Gustavo Cardoso e esse é mais um episódio do Fundão do Vale. Hoje eu tô aqui com a Fernanda, a Letícia e mais um grande amigo nosso, o professor Serjão. Tudo bem, Sérgio? Melhor agora. Beleza. Vocês vão conversar conosco hoje aqui com o Sérgio, né? Acompanhar a história do Sérgio. Ele é professor aqui do curso JV há alguns anos com a gente. E a deixa pra gente falar de um dos nossos patrocinadores, que é o Preparatório JV. O curso JV está com matrículas abertas agora no mês de dezembro para as turmas que se iniciam já no início de janeiro, né, Sérgio? Exatamente. Então, para você que quer fazer o concurso do CFS, Sargento da Escola de Aeronáutica, o curso da ESA ou outros de nossos preparatórios aqui, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo os links do JV e você pode conversar lá com o pessoal e se tornar um aluno aqui do Serjão também, para te preparar nessa jornada aí para o seu concurso. E a gente pode até começar conversando sobre isso, né, Sérgio? Isso. Sobre a educação, o seu papel aqui no curso JV. Eu imagino que já deve ter passado muita gente aqui pela sua frente, né? Que você ajudou a conquistar esses objetivos aí. Realmente a nossa função é formar os futuros militares, sargentos, né? Sempre essa foi a nossa meta. Isso já durante mais ou menos aí quantos anos já? Bastante tempo, né? Aqui começou em 95, então já estamos aí aproximadamente 27 anos na estrada, né? Eu estou aqui há uns 16, 17 anos. Então essa é a nossa função, eu acredito que nós estamos envolvendo essa função muito bem. 17 anos. Eu estou há 17 Caramba, anos. né? A escola começou em 94, 95, faça as contas aí, vai dar o quê? Uns 27 anos, né? Então, quer dizer, nós temos muita história, sim. Nós já formamos muitos militares, né? Sargentos, oficiais e algo mais, né? Então, essa realmente é a nossa tarefa e eu tenho certeza absoluta que a gente desenvolve muito bem essa tarefa, né? Nós temos grandes profissionais aqui em todas as áreas. E eu tenho certeza absoluta que aqui é o melhor curso mesmo da região. Legal, para os alunos. Legal que a gente pode ver isso na prática. Se você foi ex-aluno do Sérgio, né? Passou pela história aqui do Sérgio, conseguiu a sua aprovação, ou foi aluno do Einstein, né, Sérgio? Dá aula no Einstein também. No Einstein também. Então deixa o seu salve aqui pro Sérgio nos comentários. Fala aí se você acabou ganhando o Brasil aí, foi para outra região. Militar vai muitas vezes para outros lugares, né, Sérgio? Acaba indo o Brasil inteiro, né? Pros cantos do Brasil. Então, inteiro. é a hora aí de relembrar o Serjão, sentar na mesa aqui, trocar uma ideia com ele. Deixa um comentário que eu faço o Sérgio ler lá tudo depois. Certo, Sérgio? Exatamente. E a educação é a coisa mais importante que existe, né, gente? Não há coisa melhor que a educação. A gente vê aqui, o Sérgio... Eu fiz o CFS. Não era o meu objetivo, né? Tanto que eu acabei parando, não persisti até ser aprovado. Mas era uma coisa que a gente via muito aqui, tanto no Sérgio, Ricardo, Zé Vicente, essa vontade de ajudar e de se dedicar à educação. Então aqui o pessoal, os professores do JV, tem muito isso, né? De acompanhar a jornada mesmo do aluno, trazer, acolher, não importa o nível que o cara chegue, e acompanhar aqueles que têm vontade, que querem mesmo ser aprovados. Você falou uma coisa importante, né? Vai depender mais do aluno. Ele tem que ter essa vontade de estudar e lutar. E nós estamos aqui para ajudá-los. Dar ferramentas para o E processo. o José Vicente sempre fala uma coisa importante, né? Infelizmente, devido à qualidade da nossa educação pública, principalmente, os alunos vêm aprender aqui. Então, por isso que às vezes demora um pouco esses alunos ser promovidos. Então, é com o tempo e é mais com a luta dos alunos mesmo. Nós vamos fazer a nossa parte. E eu tenho certeza que a nossa parte aqui nós fazemos muito bem. Mas é necessário o empenho do aluno. O aluno tem que vir e estudar mesmo, se integrar de corpo e alma. O que não falta é exemplos, né? Eu também trabalhando aqui com o JV já há algum tempo, eu vejo essa história acontecendo várias vezes, né? Aquele aluno que vem, dedica, leva o seu tempo, mas a grande ideia é não sair da fila, né, Sérgio? Exatamente. Se manter ali estudando, manter com o Buscar objetivo, o sonho. saber que o concurseiro tem um processo, é um tempo que ele leva até a aprovação e que cada um tem o seu tempo. E com uma ferramenta, né, o curso JV sendo um atalho para te preparar para esse concurso, você já em curto caminho, você já tem esse atalho de trazer tudo. O Sérgio vai trazer para você o que cai na prova, como Exatamente, cai, o nós temos da essa prova. experiência já. Isso aí. Mas além disso, eu acho que coisa mais importante também para ensinar para os alunos
é ele se transformar não só numa pessoa inteligente, e sim numa pessoa intelectual. Claro, legal. Pelo menos da minha parte. Qual a diferença do inteligente para o intelectual? O inteligente é aquele que tem capacidade de resolver problemas. Então, existem muitas pessoas inteligentes. Você pega aí os profissionais, um médico, um dentista, um engenheiro, eles são inteligentes na área deles, né? Mas eu acho que há uma necessidade também de a gente criar o intelectual, principalmente no Brasil, né? O que é o intelectual? É aquele que produz conhecimento, é aquele que tem uma visão mais ampla da realidade. Então eu acho isso bastante importante. Então por isso às vezes eu dou uma introdução um pouquinho de filosofia também, que é para ver se eu consigo fazer o aluno a buscar um interesse por leitura, interesse pela virtude, né? Para que ele abranja um conhecimento maior da nossa realidade. Infelizmente, no Brasil, o brasileiro não lê. Você sabe disso, que o brasileiro não lê por vários motivos, né? Não vou também ampliar muito aqui a questão, que senão fica difícil, né? Então, a ideia é essa, né? É ver se consegue fazer o aluno também, além de ser inteligente, ele ser um intelectual, né, que é para ele produzir conhecimento e ter uma visão sobre isso. Legal o Sarjão falando disso, que eu me lembro das aulas, e até alunos comentando, né? Quando o Sarjão falava lá do princípio da matemática, falava de alguns filósofos, o Tales, Pitágoras, né, Sarjão? Isso, vamos falar dele já já. Exatamente, e aí o Sarjão comentando sobre isso, e esse pensamento que ele fala intelectual, é legal que é o princípio da filosofia, né, o pensamento científico. Isso. Quando lá o primeiro filósofo conhecido, o Tales, ele deixa a parte do senso comum e começa a pensar pelas conclusões que ele faz. Ele deixa de pensar no mito e começa ele a fazer observações da natureza, do que acontece na vida dele, para explicar os fenômenos da natureza, né? Para explicar o mundo ao seu redor. Então ele foi o primeiro cara que passou a observar, né, Sérgio? E Exato. não justificar o que acontece pelos mitos que vinham, as histórias contadas antigamente, né? Você falou história, né? Qual a disciplina mais importante que existe? Você vê, eu sou professor de matemática, todas as disciplinas são importantes. Mas, na minha humilde opinião, a disciplina mais importante é história e filosofia. Eu quero começar aqui com mitologia. Vamos começar um pouquinho antes da filosofia. Uhum. Vamos começar século XII a.C. Nossa, muito tempo. Mitologia, bastante tempo, né? É. Vamos lá. Ia é sufixo que representa ciência, logos, estudo, palavra, ciência, e mito, é lenda, é narrativa, conjunto de fábulas. Então, a priori, parece assim que é uma bobeira falar de mitologia, né? Mas mitologia é importante para você entender como que na época as pessoas pensavam, o pensamento ali das pessoas, né? Então tem aqueles mitos, né? Tem vários tipos de mitos, né? A história daqueles deuses, porque a religião era politeísta, né? Era vários deuses. Certo. Então tem aí vários tipos de mito, monstros, por que o mar estava furioso, né? Aquelas ondas violentas, terremoto, o vento muito forte. Então eles criavam um mito sobre isso, eles faziam a narrativa sobre isso, né? Isso é mitologia grega, tá? Porque tem outros tipos de mitologia também. Mas vamos ficar só no mundo grego, porque senão o negócio fica muito difícil pra gente, tá? Então tinha essa mitologia na época. E eu queria dar uma opinião para vocês. Que tal vocês assistir Troia? Certo. Século XII a.C. Troia foi escrito por Homero, que é a Ilíada. A Ilíada é a mesma guerra de Troia em si, que durou 10 anos. Depois tem a Odisseia, que aí a Odisseia vem de Odisseu, que os latinos chamam de Ulisses, que é a volta de Ulisses de Troia para a Grécia, que é onde ele morava, tá? Então, seria bom vocês assistirem isso aí, porque isso aí é muito rico em cultura. É demais. E o Homero, diz alguns estudiosos, que ele era cego. É poema, tá? Não tinha nada escrito, não. Ele ficava andando de cidade por cidade proclamando esses poemas, mas imenso. É muito grande isso, entendeu? São poemas imensos, tá? Então, Homero, praticamente, ele vai começar ali, a escrita ali, talvez, começa aí. Começa aí com a Guerra de Troia.
que talvez mais tempo, talvez depois, houve a necessidade de se escrever. Então, eu acho que a escrita vai nascer daí. O Sérgio falando de mitologia e tal, eu me lembro de um livro que você me deu, que é o do Harari, né? Tá aqui, o Sapiens. E ele conta muito, de forma bem legal, essa história de como a humanidade começou a se juntar e começar a se comunicar pelas histórias. Os deuses, semideuses, Aquiles, os mitos, foi isso que Agamenon juntou as primeiras sociedades, né? Porque ele até comenta no livro que as pessoas conseguem saber da vida de até 150 pessoas. E depois disso você perde a conexão, né? Lembra dessa parte? Lembro. E o que veio então para juntar? O que formou as cidades? Com milhares de pessoas, né? Mas as tribos iam até 150. Então, por que juntou essa galera toda? Vem a religião, vem os mitos, as histórias. Isso. E se o Sérgio é um religioso, um cristão igual a mim, eu vou me simpatizar a ele porque nós seguimos a mesma filosofia, mesmo que a gente não se conheça. Mesmo fala muito sobre que a gente isso. Não se conheça. A luta ali do Ulisses contra os monstros lá. Né? E o bom também que eu acho da Guerra de Troia é que ensina a virtude pra gente. Virtude. O que é a virtude? Né? É o caminho para o saber, a sabedoria. É você aprender a se comportar consigo mesmo e com o semelhante. Depois de Homero, dentro da mitologia, teve o Hesíodo, que fez a Teogonia, que é a genealogia dos deuses, que é a história como os deuses foram criados. Certo. Tá, então isso é mitologia, isso é apenas narrativa. Não tem como comprovação isso. Nesse momento, a gente parece que isso aí era uma coisa assim meio utópica, né? Meio boba, né? Mas você tem que pensar no contexto, né? Era a época como as pessoas pensavam. Eles acreditavam que existia semideuses, sim. O senso comum era seres que eram filhos de humanos com deuses, que é o caso do Aquiles, Agamenon, Menelau, o próprio Ulisses e entre outros, tá? Aí você falou antes aí vem o Tales de Mileto, que ele vai criar a filosofia, mas ele não é o pai da filosofia. O pai da filosofia vai ser o Sócrates, porque o Sócrates vai fazer o rompimento da filosofia. Aí o Tales de Mileto, 625 a.C. Já andou um pouquinho aí já, né? E o Tales tem uma história longa que ele saiu fazendo uma peregrinação pelo mundo para ver como as coisas funcionavam, como ele começou a fazer o exercício de observação. Ele fugiu do senso comum para tentar achar respostas na própria natureza, né? Exatamente. Mas olha como o tempo é insignificante, né? Quando eu falei de Guerra de Troia, eu falei de século XII a.C., né? Já Homero e o Hesíodo, né, que vai escrever essa mitologia aí, que é Ilíada, que é a Odisseia, e a do Teogonia, do Hesíodo, isso aí já foi em 800, já andou 400 anos. Você percebe isso? Agora eu estou falando de Tales de Mileto, que é em 625 a.C. Olha só como é que o tempo é bastante significante, né? Quer dizer, é um tempo grande que parece que é pequenininho, né? Uhum. Então... nós aqui acostumados com o nosso calendário cristão, né? Pensando em 2000 anos, dá a sensação que a história tem pouco tempo, é recente. Mas, na verdade, tem muito mais para trás de Cristo, né? Exatamente. Que a gente nós não paramos para perceber muitas vezes por causa dessa contagem que nós temos, né? Na nossa cabeça nós estamos em 2021 agora. Então vem o Tales de Mileto, ele cria filosofia sim, mas ele não é o pai da filosofia. Aí começam os pré-socráticos, né? Que são antes de Sócrates e depois a mitologia. O Tales de Mileto, ele falava que tudo era a origem da água, a água que vai originar tudo isso aqui. Porque no caso dos pré-socráticos, os filósofos estão preocupados com a natureza, da onde que formou o cosmos, né? Sim, verdade. A natureza. Então, para o Tales de Mileto, tudo veio da água, sim. É que ele começou a pensar o que era o elemento em comum que tinha em todas as coisas. E é legal até que na peregrinação ele fala que passou pelo Egito, né? Ou pelos mares ali, os rios da Mesopotâmia, né? O Tigre, o Eufrate. E ele observou que as civilizações saíam ali de estarem às margens desses rios, né? Por exemplo, se não fosse o Nilo, não existiria o Egito ali no meio do deserto, né? Então ele observa essa importância e ele começa a chegar a essa conclusão sobre a água. Só que para mim o Tales ele não é muito importante como filósofo, na minha opinião, tá, gente? Agora, como matemático,
para mim, ele é o pai da... Não, pai da matemática, estou exagerando, mas ele é considerado um dos maiores matemáticos, sim. Ele praticamente, não é que ele vai criar a geometria, mas ele vai coordenar a geometria, né? Por exemplo, a soma dos ângulos internos do triângulo. Você lembra isso? Tem um triângulo, a soma dos ângulos internos. 180 graus. Lembro, só não sei como é que faz. Mas... Tales, né? Teorema do ângulo externo. Você tem duas retas concorrentes. Você tem dois pares de ângulos opostos. Esses ângulos têm a mesma medida. Você fala, mas é coisa simples. Mas isso ele fez em 625 a.C. Tem o teorema de Tales, que são retas paralelas cortadas por duas transversais. Com esse teorema, eles vão conseguir calcular a altura das pirâmides que tinha no Egito. Então, quer dizer, o Tales, para mim, na matemática, ele é muito mais importante que ele na filosofia. Sombra, né, na matemática, que ele calculou o tamanho das pirâmides, né? Aí depois, em 570, 625, já fomos para 570 a.C. Ainda antes. Aí sim, o maior matemático da humanidade, o nosso amigo Pitágoras de Samos, né? Na filosofia, ele fala que tudo é número. Você parar para pensar, tem fundamento, né? Você tem RG, você tem o número da sua casa, a gente tem, né, documentos, que tudo é em função de números. Então, tudo vem de números, né? O Pitágoras criou a música, né? Que para mim é uma das coisas mais importantes que existe na nossa vida até hoje, né? Mas como eu falei do Tales, o Pitágoras, para mim, como filósofo, não sei se deixou grande proporção. Agora, como matemático, ele é considerado simplesmente o maior matemático da história da humanidade, e o Descartes que vai ser o segundo, tá? Por que ele é importante, né? Todo mundo sabe, o Teorema de Pitágoras. Esse teorema, na verdade, ele já existia antes, na Suméria, mas o Pitágoras que vai conseguir demonstrar bonitinho ali na época, né? Então, com esse teorema aí, vai desenvolver muito a engenharia, Nossa Senhora! Na época de Roma mesmo, para trazer a água até Roma, né? Como que iriam trazer água, se a água estava em um lugar muito distante, eles iam fazendo triângulos, retângulos, assim, nas montanhas, para a água chegar até em Roma, né? Então, Pitágoras foi muito importante. Agora, tem uma frase aqui do Pitágoras que eu achei assim, muito profunda e vou falar para vocês. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Veja bem, em 570 a.C., ele já sabia que a educação era importante. E hoje nós estamos falando sobre educação. Então, de novo, educai as crianças e não será preciso punir os homens. Uhum. É legal que a gente está falando de Grécia, né? E é só para dar um contexto ali histórico, a nação grega ela foi montada ali com vários povos, né? Que foram se juntando ali naquela região. Era da Grécia, Itália, era tudo dominado pela Grécia. E depois é Roma que vai dominar tudo, né? Não, e é legal também saber que foi formado por vários povos, porque foi o que incentivou esse tipo de pensamento. Eles não eram um povo isolado com as suas crenças, os seus mitos e as suas religiões. Como eles faziam trocas, né? Ali o mar Mediterrâneo, né? O comércio ali, foi o que ajudou a aflorar o pensamento científico, a observar o mundo, e até quando eles começaram a usar a ciência para fazer dinheiro, para fazer comércio. E o contexto trouxe à Grécia essa revolução de tudo que o Sérgio está falando. Aí vai ser criada a polis, exatamente. Continuando aqui no pré-Sócrates, vamos falar agora do Heráclito. Agora, 540 a.C., ele vai morrer no mesmo ano que vai nascer o Sócrates, que é 470 a.C. Para Heráclito, o fogo que é a origem de todo o universo. Para ele, o sol era um fogo. Aí anoitecia, parava, aí depois amanhecer, o fogo de novo. Então, essa era a ideia dele. Agora, o Heráclito é o seguinte, quer ver? Ó, vamos conversar aqui agora. Tem um rio ali, você vai lá e entra no rio. Você sai do rio e vem. Aí você volta, entra no rio e volta. Aí eu vou perguntar para você entrou no mesmo rio? Acho que sim. Aí, ó, para ele não. Para ele não, por quê? Para ele não. Quando você foi no rio, o rio era uma coisa. Quando você voltou... Quando você saiu e voltou, o rio já é outro rio. São outras águas e você é outra pessoa. Isso é um pensamento que eu acho meio profundo. Entendeu? Eu acho bastante profundo esse pensamento do Heráclito. Pra você ver, ele vai influenciar Platão, Aristóteles, Hegel, Nietzsche, Marx, Heidegger e Jung. Pra você ter uma ideia como isso aí vai ser importante futuramente, né?
Então, ó... Tudo, então, está em constante mudança. Exatamente. Não existe uma essência, entendeu? Tudo é um eterno devir, é um vir a ser. Então, nós não somos, a gente não existe. Por isso que eu falo que é meio profundo esse pensamento dele, entendeu? Tudo provém do um e o um provém do todo. Aí ele vai criar o quê? Ele vai criar a dialética. Ele é o pai da dialética, que é a doutrina dos contrários, né? Você conhece o seco a hora que você conhece o úmido. Você conhece o bem quando você conhece o mal também. Né? Você só sabe que é felicidade se tiver a tristeza. Isso, exatamente. O frio e o calor. Então ele cria essa ideia. Não estou falando que é verdade ou não é verdade, né? Vai de cada um. Porque a filosofia não está para responder nada, né? A filosofia está aqui para colocar questionamento, para que você busque dentro de você a verdade, né? A sua verdade, né? Então é isso. Então tudo flui, nada é permanente. Só a mudança, né? A mudança que está sempre acontecendo. Isso. Então quer dizer, tudo é um devir, tudo é um vir a ser, né? E tem uma frase dele aqui, não sei se você vai gostar, né? Ele fala que a guerra é a mãe e rainha de todas as coisas. Mas se você olhar dentro da história, é uma coisa assim, talvez meio triste de enxergar isso, mas é verdade, né? O mundo, infelizmente... Depois de grandes guerras vem um período de revolução, né? Então, cria os escravos, mas cria os homens livres também. Isso é a ideia dele, né? Cria tecnologia, né? Se pegar depois da Segunda Guerra, tudo que veio dali... Né, o conhecimento, rádio, micro-ondas. E se você parar para pensar, a harmonia e os contrários, é isso aí que vai dar a ideia de Deus, segundo o Heráclito. Então, Deus é a harmonia entre os contrários, né? Tá? A verdade, então, é a dialética. Com a dialética, com a teoria dos contrários, né, que você falou aí, vai frio e quente. É daí que vai sair a verdade. Certo. Então seria a gente entrar em debate hoje, né? Pode mexer até com política, né? Você pensa assim. Então vamos ver se a gente consegue, né? Encontrar um meio termo e não ficar um lutando contra o outro, né? Só para ver se eu acompanhei. Para esse conhecimento ser construído, então, você tem que conhecer os dois lados de qualquer coisa. Que eu acho que é isso que o Heráclito passou pra gente, né? Ele é o pai da dialética, é a doutrina dos contrários. Certo. Ok? Ok. Aí, contrário ao Heráclito, mas ele não se conhecia. O Heráclito, ele nasceu na Turquia. Só que a Turquia, na época lá, pertencia à Grécia, né? Aí tem o Parmênides. Parmênides, hoje é Itália, né? Mas na época era tudo a Grécia ali. O Parmênides, ele vai ser a base para a filosofia platônica. Ele vai falar tudo ao contrário aí do nosso amigo Heráclito, né? Ele vai falar que há, sim, uma essência infinita. Para o Heráclito não existe essência. O que é essa essência? Essa essência é o ser. Aí não sei se você percebe, vai surgir a ideia do idealismo. Mundo das ideias. Deus. E até talvez o conceito de alma também, que vai aparecendo aí. Sim, pode ser, isso, pode ser. Por isso que é a base do Platão. Apesar que o Platão pega a influência dos dois, mas o Parmênides é a base mesmo para a filosofia do Platão. E o Platão, para mim, vai ser o maior aqui na filosofia antiga. Tá? Então, para o Parmênides, não há mudança. A mudança que acontece, na verdade, é o engano. É os seus sentidos que engana você. Esse negócio de frio e calor, isso aí é o seu sentido que está sentindo isso. Tá vendo como é que é meio profundo o negócio? É meio complicado. Sim. Entendeu? Você teria que refletir muito sobre isso, né? Então, para ele, há uma essência, sim. Há uma essência. Para o Heráclito, não existe essência nenhuma. Então, por Parmênides, há uma essência, essa essência é o ser. É o ser. A gente falando muito de Grécia, a gente vai percebendo que foi surgindo aí a profissão do pensar, né? O filósofo pensava, era esse a ocupação do filósofo. É a base da educação ocidental, é a Grécia, né? Até a democracia, né, surgiu na Grécia. Como eu falei no começo, tem outras filosofias, tem chinesa, tem filosofia indiana, tem outras coisas lindas, né, Confúcios, Buda, né? Mas a gente vai estudar só ocidental, porque é o que envolve a gente, o nosso pensamento é tudo nisso aqui. O jeito que a gente vive hoje, tudo, a nossa base, né? A religião católica, essa aqui que está falando aqui, a essência é o ser. Porque era a Grécia que influenciou muito Roma e o Império Romano ali, ó, toda a Gália ali, a Espanha hoje, França e tudo mais, e por Portugal, nossa base é desses caras, né? Vem daí. E tanto o Heráclito e o Parmênides, eles não se conheceram. Vai ser o Platão com o Aristóteles, depois que estudando, que vão descobrir isso. Não se conheceram.
tá? E tinha essa dupla interpretação, né? Então, por Heráclito, tudo muda, né? Não existe o ser, só existe o vir a ser. Parmênides, não, existe uma essência, sim. A essência é o ser. Tá vendo? É um negócio que tem que refletir bastante. Aí depois os outros filósofos tentam quebrar isso aí, tentam discutir isso aí. Mas aí não acho que não foram assim muito além, né? Acho que não aprofundaram muito, não. O legal aí do pensamento científico, né, que a gente começou falando sobre isso, é que as teorias, elas são repensadas e muitas vezes refutadas aí. Sim, até então hoje. a gente para aquilo que era a história contada da mesma forma por gerações e gerações, que era um mito, para agora um pensamento científico onde as pessoas realmente pensam em cima daquela filosofia, daquela proposta, daquela hipótese aí no caso, né? Então, se você for estudar os filósofos aí, né? Depois deles aí, né? O que a gente tem hoje aí, Sartre, Pascal, Spinoza, entre outros, é tudo praticamente baseado, né, nesses caras. Esses conceitos básicos sim, aí que eles trouxeram, sim, sem né? dúvida. Eles voltaram aqui, a maioria deles. Tá, então aí acaba, né? O pré-socrático, aqui para mim acaba os pré-socráticos, que é a filosofia que estava voltada para a natureza, o cosmos, né? Como que foi criado isso aqui, como que é criada a natureza. A física nasce aí também, né? De estudar os elementos. Sim, começa nascendo. Sim. Começa. Isso, isso. Aí vem o mais importante de todos, né? Que é o nosso amigo Sócrates. E incrível que ele nasce no mesmo ano que morreu que eu falei aquela hora para você, o Heráclito. Né? Que é 470 a.C., ele vai até 399 a.C. Então ele viveu 70 anos, né? Quem foi Sócrates? Né? Tem alguma ideia dele? Jogou lá no Corinthians, né? Um tempo atrás, não? Não é esse Sócrates, não. Tem o Zenão também, Zenão é filósofo também, né? Tem também, mas não é não. Esse Sócrates é da Grécia, né? 460 a.C., até 399 a.C., viveu 70 anos. Ele é só o fundador da filosofia ocidental, só. Ele é o fundador do estudo do homem, vou colar aqui. Antropologia, isso. Iniciou o período antropológico da filosofia antiga. O que quer dizer isso, antropologia? É o estudo do homem, porque nos pré-socráticos eles estavam preocupados só com a natureza e o universo. Já o Sócrates, não. Ele vai estudar o ser humano, ele vai estudar o homem. Por isso que é antropológico, antropologia. É isso mesmo. Logos, estudo, o homem, né? Como que ele vai fazer isso? Ele era filho de uma parteira, né? Ele vai usar um método que chama maiêutica. Eu comecei a questionar você, né? Gustavo, o que é a beleza? Aí você começa respondendo, eu vou aprofundando mais a pergunta. Você começa, eu vou aprofundando. Quer dizer, a intenção, o objetivo dele é fazer ver que você é ignorante, que você não sabe nada, nós não sabemos nada e a gente julga que sabe tudo, né? A única coisa que eu sei é que de nada ser. Essa é a maior sabedoria que existia, que existe até hoje, e na época ele foi considerado um dos maiores sábios do mundo só por essa frase. A única coisa que eu sei é que de nada sei. Tá? Isso é maiêutica, que significa parteira em gregos. Para o Sócrates, qual que é a melhor forma de viver? É você se concentrar no seu desenvolvimento intelectual e não no seu desenvolvimento material. É meio estranho falar isso hoje, né? No mundo capitalista ainda, né? O bom é ter carro, ter casas bonitas, ter não sei o quê, né? Ele já acha que não, acha que é melhor. Então, isso aí é uma coisa bastante profunda, né? Porque para pensar, você vai morrer. Você vai morrer um dia. Eu não sei se você percebe, essas pessoas assim, que viveram mais simples, como Sócrates, Cristo, Gandhi, Chico Xavier, esses caras parecem que são imortais, né? Não sei se você percebe isso, parece que eles são imortais. Parece que a vida existe depois da morte, né? Eu sinto isso, na minha opinião. Agora, pega um bilionário aí que já morreu. O cara foi bilionário, morreu, passa um tempo, ninguém mais fala dele, porque ele não deixou ideia nenhuma, ele não era um intelectual, né? Ele não construiu um pensamento, então não houve continuação da sua vida. Então eu acho que isso que o Sócrates passa pra gente. Tem um filme do Sócrates também que eu acho muito interessante, né?
Então a ideia dele é essa mesmo, é fazer a maêutica, né? Ficar questionando as pessoas até o ponto da pessoa ver que a pessoa não sabe nada, que a pessoa é ignorante. Nós somos ignorantes mesmo, isso sempre foi verdade, né? Ainda mais hoje que todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo, todo mundo né? sabe tudo, mas não lê nada. Isso, exatamente. Né? Aí o Sócrates foi construindo, né? Foi construindo essa filosofia, foi juntando bastante aluno, bastante gente atrás dele. Aí ele começa a construir, né, esse tipo de como é que eu vou dizer para você, tipo, começa a dar aula assim ao público, né? Começa a construir tipo de um teatro, né? Eu acho que o teatro começa a nascer daí, começa a construir. Isso aí que eu achei muito importante, né? E tem umas frases interessantes dele, conheça a ti mesmo, né? O homem que se conhece não comete erros, tá? Então, só que isso aí vai causando problemas, né? Porque pensa bem, porque esses alunos dele eram de todos os tipos. Era pobre, rico, filho dos mais ricos lá, né? Entre eles, né? Então, às vezes, esses caras chegavam em casa e começavam a discutir com o pai. O Sócrates ensinava as coisas para ele, né? Para ele questionar as pessoas, para provar que você é ignorante. Aí os filhos começavam a fazer isso com os ricões lá, vamos pensar assim, né? Aí começou a causar problema. O pensamento filosófico geralmente vai contra o senso comum, contra o status quo daquela contra a época. ganância, né? Uhum. Isso aí é chamado de ironia também. Esse processo que o Sócrates faz também, maêutica, né? E quando faz você chegar ao conhecimento da sua própria ignorância, que também é chamado de ironia ou refutação, que você acabou de falar aí, né? E o que ele... Acho que assim, o mais importante também é chegar na virtude. O que é a virtude? Que eu falei para você chegar ao conhecimento verdadeiro, você chegar na verdade. Né? Mas aí é meio complicado, mas a verdade é geral, a verdade é individual, então cada um tem que buscar a sua verdade dentro de si, né? Dentro do melhor caminho possível, né? Tá? Então, Sócrates, ele iniciou o período, quando eu consegui falar a palavra certa naquela hora, antropológico da filosofia antiga. Ele vai fazer a ruptura mesmo. Então, ele é o pai da filosofia, sim. É o momento que eles param de observar somente a natureza para pensar em questões humanas, né? Só que ele não escreveu nada. Ele não escreve nada. Você lembra de alguém assim, parecido com Sócrates? Que vivia só para as pessoas, que vivia só para ajudar as pessoas. Nem vou tentar chutar. Cristo, né? Lógico, guardado as suas proporções, né? Sim. Isso foi mais além, mas Sócrates eu acho que chegou um pouco próximo, na minha opinião. E depois de Sócrates, quem que vem? Então, tinha um rapaz de uma família muito rica, riquíssima, era a família mais rica da Grécia, né? Aí a família queria que ele estudasse filosofia, para que ele fosse um advogado ou um político. Como os nossos políticos de hoje, né? Todos perfeitos, né? Você já consegue ter ideia mais ou menos. Então tinha duas escolas na época. Tinha os sofistas, que é os políticos fazem hoje aí. Fake news, né? Tudo engana você com ideias falsas, né? E tinha o Sócrates. Mas você sabe que rico prefere coisas melhores, né? Coisas de qualidade melhor, né? Então, não, você vai estudar com o Sócrates. Só que aí, não sei se foi um erro ou se foi um acerto para a gente, né? Porque ao invés dele virar um político ou virar um advogado, o Platão, quando ele conhece o Sócrates, ele vai virar mais filósofo ainda que o Sócrates. Ele muda totalmente a vertente dele. Então, o Platão agora é de 427, era 470, agora é 427 a.C. Quer ver? Para começar, uma frase do Platão. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. O Platão está meio engajado aqui no Sócrates, entendeu? Ele está meio engajado aqui. Tá? Então ele vai escrever o que o Sócrates fazia e também vai introduzir a ideia dele também. Tá? Então está meio, vamos dizer assim, misturado, né? Ele vai fundar uma academia lá em Atenas, que é o primeiro instituto superior do mundo ocidental, podemos falar assim, foi a primeira faculdade do mundo ocidental, tá bom? Ele nada mais, nada menos, ele vai fundar a religião ocidental, que é a religião católica, tá? Vamos voltar um pouquinho no Sócrates, né? O Sócrates fala que a democracia ele nasce da revolta dos pobres contra os poderosos, né?
Aí o Platão já vai mudar um pouco essa ideia de democracia. Tá? Antes disso, vamos lá. Qual que foi o fundamento principal do Platão, assim, de importante para nós? Teoria das ideias. Lá de Parmênides, lembra? Parmênides? Teoria das ideias. O que é essa ideia? As formas, que são coisa abstrata. Quando eu falo carro aqui, ó, tem 4 pessoas que eu falo carro. Essas 4 pessoas que vão pensar no mesmo carro ou um carro diferente? O carro de cada um. Então, e aí? Mas a ideia é carro, que é a essência. Tá vendo como é um pouquinho complicado? Seria a ideia de Deus, ó. Tá? Então, teoria das ideias, teoria das formas, que é isso que Aristóteles vai ir contra. Entendeu? Então, é teoria das ideias. Uma essência. Volta lá no Parmênides, tá vendo que legal? Então, essa ideia, forma, são coisas que substanciais, né? Elas não são materiais, você não pega, elas são apenas umas substâncias, né? Tá? Ele cria a dialética, né? Que é o debate, né? O conflito de ideias opostas, que vem lá nos Parmênides, né? Para melhorar essa teoria das ideias aí, vamos falar do mito da caverna. Famoso. O da caverna tem do Gizes. O Gizes nem eu conhecia. O li que eu aprendi, eu achei interessante também. O da caverna é famoso, que é para você conseguir entender um pouquinho essa teoria das ideias, né? Então imagine uma caverna, tem uma entrada para a caverna, tem uma luz, pode ser a luz do sol, do fogo, né? Tem uma luz, e todos nós acorrentados dentro da caverna. Com corrente mesmo, acorrentados na caverna lá, preso ali. E essa luz entra e bate ali na parede. Só que o que bate ali na parede é a sombra da realidade, não é o real. Tá entendendo? Vê se você consegue imaginar isso, porque não é muito fácil, não. Sim. Então tem uma luz, né? Tem as coisas... Na ideia do Platão, tá, gente? Então tem as coisas reais lá fora, a luz bate nessas coisas reais e reflete ali na sombra. E nós aqui acorrentados só conseguimos ver a sombra. Tá? Isso. Aí um dia um deles consegue escapar disso. Sai da caverna. Quando ele sai da caverna, ele já fica assim ofuscado pela luz do sol, não estava acostumado com isso. Entendeu? Mas devagarzinho e tal, ele consegue enxergar. Aí ele vê a realidade como é e não aquilo que ele via antes como sombra. Certo. Tá. Aí você acha que esse cara vai voltar para a caverna ou não? Aí alguns estudiosos discutem isso. Se ele voltar, o que vai acontecer? Ele vai contar para os caras vão acreditar? Imagino que não. Eles não vão acreditar e vão matar ele ainda. Porque a ignorância é o conforto, né? Você ficar na ignorância é um conforto. Por que eu vou sair desse conforto? Entendeu? Então eu vou acabar matando ele. Mas se ele não voltar também, seria egoísta, né? E essa ideia dele voltar e ser morto, sabe o que eu penso nisso? A ideia de Cristo. Talvez Cristo saiu da caverna, veio mostrar aqui pra gente, mataram ele. Quer dizer, é uma analogia, né? Sim. Uhum. Tá? Ele veio trazer a filosofia, a luz que ele enxergou. Isso. Trouxe, mas não colocaram na cruz. Isso. Então vamos lá então. O que é a caverna? O que representa a caverna? Nosso corpo. Quem que são os prisioneiros que estão amarrados lá nas correntes lá? Somos nós. As sombras. Ou pode ser ecos também, né? A sombra que você está vendo ali, ou voz atrás. O que é isso? As sombras. O que seria isso? Opiniões, preconceitos, fake news. Né? Que você vê ali, acredita, pronto e acabou. Se você não faz uma análise, né? Você não é um filósofo, né? Você não faz análise, né? Você não tem o pensamento científico? Isso. O que é o sair da caverna? Eu comecei a falar no começo aqui, que é o objetivo meu aqui. O que é isso sair da caverna? É a busca pelo conhecimento verdadeiro. Você tentar buscar o conhecimento verdadeiro, se é que existe, né? É você tentar buscar, pelo menos. E a luz do sol é a razão, é a filosofia. Voltando lá na democracia, né, que o Sócrates fala que a democracia é criada pelos pobres para se opor aos opressores, né, aos governantes e tal. O Platão escreveu vários livros, né, dentre esses livros, a República, que eu li esses dias. A República, para resumir para vocês,
seria um tipo de governo perfeito. Como que seria esse tipo de governo perfeito, na opinião de Platão? Resumindo aqui, né? Não posso entrar muito em detalhe aqui, né? Que os governantes teriam que ser filósofos, todos eles, ter conhecimento de filosofia. Aí é a hora que fala que a democracia não é boa. Porque se todos os governos for filósofos, o povo não tiver conhecimento de filosofia, não adianta nada. Aconteceu com Marco Aurélio em Roma, em 121 depois de Cristo. O imperador filósofo. Isso, não resolveu muito. Então, por isso que ele acha que a democracia não era bom, na opinião do Platão. Já Aristóteles não fala que a democracia é o mais perfeito mesmo. Mas é por causa disso só. Então, a república, para ser algo perfeito, tanto Sócrates como Platão, né? Os governantes deveriam ser filósofos e o povo também ter conhecimento de filosofia. Seria 100%? Talvez não, mas eu acho que melhoraria bastante, você não acha? Sim. Seria Só de refletir, refutar, analisar, na verdade, e não só repetir o que você escuta. Já o Brasil não estaria bastante. passando por esses momentos de jeito nenhum, né? Nem teria passado por outros momentos anteriores também, né? Eu acredito isso, né? Tá certo? Então esse é o Platão, fundador da religião católica. Religião católica. Porque a ideia é de Deus, né? A essência, o ser, o imutável, O legível e o inteligível. eterno, o infinito. Essa é a ideia que está hoje. Então hoje nós vivemos Platão, de ter uma base, né? Aí depois do Platão vem quem? Você não lembra? Agora estamos em 384 a.C. O Aristóteles. O Aristóteles é o seguinte, ele era da Macedônia, né? Eu quero estudar filosofia. Opa, qual que é o mais importante no momento? Platão. Ele veio para a Grécia estudar o Platão. Foi aluno de Platão. Só que ele tem assim, uma diferença do Platão, né? Não sei se você percebe, o Platão fala que a essência, que Deus está fora. Já o Aristóteles fala que está dentro da gente. E como que você consegue perceber isso? É com empirismo, experiência, com as causas da vida. Você vai percebendo e vai analisando. Então Aristóteles vai fazer essa diferença com o Platão. E fala que a democracia é sim o melhor modelo de governo. Tá? Isso aí vai influenciar as ciências modernas. A partir do século XVI vai influenciar tudo. Porque século XVI é o iluminismo, né? Sim. Vem tudo aquilo. Então é isso, é o empírico, né? Que é o sentido dos corpos, que é você trabalhar através da experiência da sua vida, né? As suas frustrações, as suas felicidades, né? E analisando isso. Então a essência, o ser vai estar dentro de você e não fora, como dizia Platão. Agora, o que o Platão fez muito importante é que ele vai fazer a divisão certinha agora das ciências. Porque antigamente, para você ser um filósofo, nossa senhora, você tinha que entender de matemática, de física, de lógica, química, biologia, para ser um filósofo. Então o Aristóteles ele vai fazer essa divisão. Então tem a lógica que eu tenho aqui. A lógica, dedução, indução e abdução. Lógica, a matéria que tem no curso TJ. Verdade. Aquela lógica ensinada lá é lógica aristotélica. Vamos lá, vou te dar um exemplo aqui. Todos os homens são mortais. Sim. Gustavo é homem. Logo, Gustavo é? Mortal. É verdade isso. Então, quando eu falo todos os homens são mortais, é premissa universal. Tá vendo? Ele parte da experiência, tá vendo que legal? Aí depois que eu falei, Gustavo é homem, já é uma premissa particular. Logo, Gustavo é mortal. Agora, toma cuidado, hein? Todos os mamíferos são mortais. Todos os gatos são mortais. Logo, todos os gatos são mamíferos? Sim, no caso do gato. Sim. Sim. Tá, o gato é um mamífero. Tá bom. Então vai, todos os sucos são feitos com água doce. O rio é feito de água doce. Logo, o rio é um suco? Não. Não, tá vendo? Já é sofismo. Já é sofismo que os caras faziam antes lá. Sim. Tá? Então, isso aí que o Aristóteles vai ser importante no caso da lógica. Tá? Tem a política e ele cria a ética, né? A ética é você usar a virtude como análise do comportamento, né? A filosofia do comportamento do ser humano, né?
Olha lá, sistema político, democrático, moderação das ações humanas baseada na prudência ou na virtude. Tá? A política ela é doutrina moral social. Social, né? Política. Já a ética é doutrina social individual. Individual, tá? Tem a metafísica, né? Metafísica está além da física, né? Temos também astronomia. Aqui na astronomia que eu acho que ele vai ter um erro, mas também vamos analisar o tempo, né? Porque na astronomia ele vai criar o sistema geocêntrico. O que é isso? A Terra no centro do universo. E não a Terra plana, pelo amor de Deus. A Terra como sendo o centro do universo e os planetas girando em torno da Terra. Até voltando à Terra plana, quem que descobriu a curvatura da Terra foi o Thales. Agora você me pegou. Ó, quem souber, coloca no comentário para ajudar o Sérgio. Me pegou. A Fernanda tá pesquisando ali. Quem descobriu, você me pegou. Acho que foi ele com as varetinhas. Mas que não é plana, não é, né, gente? Olha, isso aí nós estamos falando aí de 500, 400 anos de Cristo. Já sabiam que a Terra não era... Então, nisso aqui ele vai errar, né? Voltando ao geocentrismo, né? Então, nisso aqui só que ele vai errar, mas também tem que ver, guardar as proporções. Isso aqui gerou um problema muito sério, né? Porque a religião católica era baseada em Platão e Aristóteles. Por isso que, a partir do século XVI, XVII, quando vem Kepler, quando vem Copérnico, Isaac Newton, Galileu, Giordano Bruno, porque esses caras vão descobrir que não é isso. Aí vai vir a teoria do heliocentrismo. O Sol, sim, o centro da Terra. Do universo? Do universo, desculpa. O Sol como centro do universo. Então, heliocentrismo. Né? Isso causa um problema muito sério por causa da religião católica. O Giordano Bruno foi morto. O Galileu teve que se tratar. O Galileu só não foi morto porque era amigo do Papa Urbano. Aí o Papa Urbano quebrou o galho dele. Aí sim, depois o Isaac Newton, que peitou, né, a religião católica, assim, ele conseguiu provar mesmo a teoria do heliocentrismo. O Sol como centro do universo. O universo conhecido ali no caso. Isso. Então aí sim foi um erro dele, né? Mas ele teve influência na biologia. Está escrito aqui que ele... Alguns cientistas da atualidade consideram Aristóteles como o criador do DNA. Essas coisas assim a gente não pode ter muita certeza. Mas alguns cientistas dizem que ele criou o DNA sim. Não do jeito que é hoje, lógico. Mas o conceito, a ideia talvez. Isso. Ele também teve influência na psicologia. Aí tem uma coisa aqui que eu não gostei dele. Ele defendia a escravidão. A Grécia no começo era escrava. Porque diz que faz parte da natureza. Não tem como você tirar isso do homem. Está intrínseco isso no homem. Falava também que a mulher também deveria ser escrava também. Isso já não concordo com ele. Era um momento histórico ali. Era o momento que ele pensava. Mas mesmo ele não concordando com certas coisas dele, mas não adianta. Esses caras aí, Sócrates, Platão e Aristóteles... são os 3 maiores alicerces da filosofia ocidental, ou seja, da nossa educação ocidental. Vamos lá então, diferença de Aristóteles com Platão. Aristóteles, ele enfatiza o universal nas particularidades, né? Já o Platão ao contrário, né? Ele enfoca o universal nas coisas reais que imitam, né? A essência está aqui para Platão e para Aristóteles a essência está dentro da gente, né? Para Platão, não existe um bem particular. Já para Aristóteles, existe. Os universais são instanciados em algum período de tempo. Tá? Podemos, sim, obter verdadeiro conhecimento a partir dos objetos sensíveis, do empirismo, né? Da ciência. Então, tem um grande escritor que chama Bertrand Russell, ele é de 1872, ele já faz uma crítica muito forte para Aristóteles. Ele diz aqui, quando o avanço intelectual sério teve que começar, o avanço intelectual sério teve que começar com ataque a alguma doutrina aristotélica. Então, para o Bertrand Russell, Aristóteles não é assim tão importante. Mas eu não concordo com ele. Eu acho que o Aristóteles tem uma grande importância, sim, porque é a base do nosso conhecimento. Beleza. Então, o Aristóteles é o seguinte, quando Platão morre, o Aristóteles queria ser o reitor da academia do Platão, mas aí não deixaram, não sei por quê.
Não deixaram ele ser o reitor da Academia de Platão. Aí ele ficou triste. Aí ele voltou para a terra dele, ele voltou para outro lugar lá, depois acabando voltando para Macedônia. Aí quando ele volta para Macedônia, ele vai ser contratado pelo Filipe II, rei da Macedônia, para ser simplesmente o mentor e professor de Alexandre o Grande. Foi o maior conquistador da história. Indubitavelmente, entendeu? Então quer dizer, o Aristóteles realmente é muito importante, sim. Aí com a morte do Alexandre, se não me falha a memória, o Alexandre deve ter morrido em 323 a.C., mais ou menos. Eu acho meio perto da morte do Aristóteles. É isso mesmo, Aristóteles foi 322 e o Alexandre morre em 323. Aí começa o período helenístico da filosofia grega. Entendeu? Que assim, não tem assim muita importância como essas três vertentes aqui, mas vale ressaltar, né? Então aí tem o estoicismo. O que é o estoicismo? É a temperância, você controlar as suas paixões, os seus vícios, principalmente sexo, droga, bebida. Você ter esse controle sobre si mesmo, você amar o destino. Não ficar também reclamando, aconteceu, já morreu não sei quem, ficar muito triste, ou então eu não consigo comprar isso, ou então eu estou com um problema aqui. Para com isso, isso aí veio porque veio, aconteceu, porque tem que acontecer, não adianta, entendeu? Quem que vai ser os filósofos que vão desenvolver o estoicismo? Tem o Sêneca é 4 anos antes de Cristo e vai até 65 depois de Cristo. Já estamos em Roma. E o Sêneca é morto por Nero. O Nero que vai matar o Sêneca. Porque o Nero era louco, matava todo mundo mesmo, né? E depois, em 121, que eu comentei aquela hora, o Marco Aurélio também era do estoicismo. Tá? Aí vale ressaltar o epicurismo, que vem de Epicuro. É você viver o prazer, mas não é esse prazer exagerado, é um prazer moderado. Entendeu? É viver de modo mais simples. No prazer nesse sentido, assim, um modo mais simples, mais humilde, entendeu? Mais tranquilo, não ficar aí nessa loucura que a gente vive hoje. Mais ou menos, tá? Depois tem o pirronismo, que é a mesma coisa que ceticismo. É você questionar as coisas, isso eu acho mais interessante. Você questionar as coisas para você chegar na verdade. Ele é o pai do ceticismo, né, praticamente, que o ceticismo depois vai desenvolver bastante com Montaigne e com outros filósofos aí. E outro que eu achei muito interessante é o cinismo. Eu ia comentar sobre ele quando você falou lá do Alexandre, tem aquela história famosa. Vou falar agora, cinismo vem de cão. Vem de cão. Cinismo é você viver como cão, viver como animal mesmo. E um dos mais importantes é o Diógenes, que você acabou de falar, né? Ele morava dentro de um tambor. Era o Diógenes. Diógenes morava dentro de um tambor, nem sei se tinha um colchão dentro do tambor. Ele morava dentro do tambor. Aí um dia o Alexandre passou, né? Viu o rapaz dentro do tambor. Sabendo que ele era filósofo. Sabendo que ele era filósofo, Alexandre falou para ele: eu sou o rei do mundo. Você pode pedir o que você quiser para mim que eu te dou. Aí o Diógenes falou: eu vou pedir só uma coisa, só o que é? Dá licença aí, deixa o sol bater aqui. Foi só isso que ele pediu para o Alexandre. Entendeu? Então tem o estoicismo, epicurismo, pirronismo ou ceticismo e o cinismo. Isso vai ser o mundo helenístico da história da Grécia. Aí Cristo a gente não pode falar agora, senão vai estender muito, né? Cristo deixa para falar depois. Aí vem Roma. Roma, na verdade, o negócio de Roma era conquistar as coisas. Roma não estava preocupado com a filosofia, não. É um negócio mais militar. Militar. Aí vem os imperadores lá, tal, né? Eles não estavam muito preocupados com isso aí, não. Aí quando eles entram em decadência, que era no século IV, mais ou menos, século IV ao século V, aí vai acabar Roma, aí está acabando, sim, a filosofia antiga. Aí depois vai renascer, né? Aí vai ter a filosofia medieval, que é da Idade Média, ou filosofia cristã, que vai começar com o Santo Agostinho. Santo Agostinho é 300 e pouco, esse São Tomás aqui já é 1200 e pouco, já é um pouquinho bem mais longe. Aí encerra a filosofia antiga. Tá? Ou a filosofia cristã, né? Ou a filosofia cristã.
É isso. Então, gente, para resumir, a ideia central é fazer isso, é buscar o conhecimento verdadeiro, é ter a virtude, é se tornar um ser bom, né? Uma pessoa boa. Tentar buscar isso, né? Você vai perguntar para mim, mas como, o que é o conhecimento, o que é a verdade? Eu não consigo responder para você. A filosofia não está para responder nada. A filosofia não foi criada para responder. Ela foi criada para questionar. Então, essa é a ideia, né? Seria transformar as pessoas, ou pelo menos os alunos nossos aqui, que já são inteligentes, né? Transformar em intelectuais, né? Bom, vocês estão vendo aí o Sérgio virando umas folhas e tudo mais. Quando eu convidei para vir aqui participar do Fundão do Vale, ele já falou, quero falar de filosofia. Mas como, além da matemática, que você estudando matemática acabou estudando filosofia, né? Pelo começo desse conhecimento. Por que essa paixão? Porque você teve alguma influência que te levou ao estudo da filosofia? Eu tive a influência do meu primo, né? O meu primo me influenciou bastante, assim, em filosofia. Mas, na verdade, ele parou e eu continuei. Agora, por que eu gosto da filosofia? Não consigo responder, cara. É uma coisa que me empolga, não sei. Não sei se eu sou privilegiado por Deus, sou tocado por Deus, não sei, nesse sentido, né? Porque é uma coisa que me apaixona demais, sempre foi a filosofia. Mas a filosofia, ela tá mesmo grudada com a matemática, né? Observe Pitágoras, Tales de Mileto, né? O Descartes, né? Esses matemáticos aí, todos filósofos, né? Então, não sei, eu acho que é coisa natural minha, né? E que pena que a maioria das pessoas não tem, né? Porque isso aí, como você falou do Yuval Noah Harari, ele fala que isso aí é um caminho solitário, né? Porque a maioria das pessoas não gostam disso. Principalmente no Brasil, onde o povo é doutrinado, o racismo no Brasil, né? Não deixa as pessoas estudarem, não tem educação de qualidade. Então, infelizmente, as pessoas não têm esse privilégio. E, Gustavo, eu sou da época da ditadura militar. De 1970 a 85, o ensino de filosofia, sociologia e antropologia eram proibidas no Brasil. Então eu comecei com filosofia na faculdade mesmo. Foi que meu primo trouxe essa ideia de filosofia, eu comecei a ler, e na faculdade eu tive um pouquinho sim. Então no meu ensino médio não existia, não tinha, nem sabia o que era isso, filosofia, porque a nossa ditadura militar proibiu, não sei por que ela proibiu, mas proibiu. Você está falando de filosofia até agora, eu sei que você já deu milhares e milhares de aulas de matemática. Você já se imaginou dando uma aula de filosofia? Eu gostaria até de dar aula de filosofia. Você vai perguntar, mas por que dá aula de matemática e aula de filosofia? No Brasil, se eu fosse dar aula de filosofia, eu ia morrer de fome, né? Então eu tive que dar aula de matemática. Mas que eu prefiro dar aula de filosofia, sim. Mas não quer dizer também que eu não gosto de matemática. Eu também sou apaixonado pela matemática. E aqui no Brasil, infelizmente, eu tive que trabalhar com a matemática mesmo, porque se fosse trabalhar com aula de filosofia, ficaria meio difícil para mim, né? Mas isso que a gente tá fazendo aqui, de conversar sobre, no mínimo você já deve ter incentivado algumas pessoas a também buscar esse pensamento científico, né? Acho que a mensagem que a gente tem que deixar aqui é essa. Fuja do senso comum. Nada se explica de forma simples e rápida. Tudo é complicado. Eu esqueci do mito do Giza. Você não me avisou, eu esqueci. Nossa, vamos aí. E o mito de Giza, Sérgio? Tá, vamos lá, vou contar meio resumido, né? Porque senão... Um cidadão, ele encontrou um anel de Giges. Chama anel de Giza. Como ele encontrou lá, é mais complicadinho, mas vamos resumir. O importante é a essência do negócio. Ele encontrou o anel de Giges. Aí ele percebeu, conforme ele girava o anel, ele ficava invisível. E ele ficando invisível, ele podia praticar várias injustiças, que ele não seria responsável por isso. Entendeu? E aí? O anel não é de giz, não é o material giz. Ah, tá. É G-I-G-E-S. Gizes. Acho que é assim que se pronuncia. G-I-G-E-S. Então, conforme você rodava o anel, você ficava invisível. Você ficando invisível, você poderia, por exemplo, roubar, você poderia fazer várias injustiças, sendo que você não seria responsável, culpado por isso. Aí qual que é a moral disso aí, né? Qual que é a ideia disso aí? Então, praticar a injustiça é o correto? Já que você quer fazer, se você não fosse visto. Então, mas por que não é correto, então, praticar a injustiça?
Tá vendo como é que o negócio é profundo aí? O Platão é bem profundo, né? Tem que buscar a virtude, né? Porque se eu posso praticar justiça, eu também pode praticar justiça. E na República ele deixa bem claro isso, né? Todo mundo praticando injustiça, a cidade vai ser doente. Então todo mundo tem que ter a virtude para que a cidade tenha virtude, né? Então eu achei interessante esse mito aí, né? Aí para que isso? Para que essa loucura, essa coisa de querer estar acima de Deus, acima de qualquer coisa, né? Isso aí é tudo... Aí tem a ver com o mito da caverna, né? Isso aí é tudo ilusão, né? Eu acredito assim, é tudo ilusão isso aí, né? Aí num próximo encontro nós podemos falar um pouco de Nietzsche, que fala que tudo Não, vamos continuar na história aqui. Eu tudo de errado começou com Platão. O Nietzsche é um que vai ser contra. O livro que eu estou lendo agora também, Racismo, Como o Racismo Criou o Brasil, do Gessé de Souza também, ele faz uma crítica também pro Platão, mas a gente pode continuar a história aqui, né? Eu parei na antiga. Aí tem a medieval, tem a moderna, tem a contemporânea, e assim vai. Para o Sócrates, tá? Se perguntasse para o Sócrates, o que é viver, qual que seria a resposta dele? O que é viver? Não sei. Se preparar para a morte, né? Eu esqueci de comentar isso lá atrás. Viver é estar preparado para a morte. Por isso que quando o filósofo fica doente, assim, ou está meio perto da morte, ele vai falar assim, chegou a minha vez. Agora, uma pessoa que não é filósofo, fica doente, fica apavorado, né? Entendi. Fica perdido, não adianta. Essa é a tragédia humana. A vez vai chegar. Vai chegar. É a única verdade que vai chegar. Então, por isso que o anel de giz, né? Você praticar a injustiça não tem nada a ver, né? Não reluz a nada, né? Exatamente. Bom, foi muito legal conversar com o Serjão. Hoje uma mesa um pouco diferente. A gente tá acostumado a dividir uma mesa de bar, tomando uma cerveja. Daqui a pouco nós podemos ir até lá. Mas obrigado pelo papo. Foi bem legal ter o Serjão aqui com a gente. Quer deixar um recado? Eu quero agradecer a vocês, porque a filosofia sempre é meu sonho, né? E vocês me deram a oportunidade, né? Foi a primeira vez que eu estou aqui, né? Fiquei até um pouco nervoso no começo, né? Então vocês me deram essa oportunidade de desenvolver alguma coisa que eu sempre gostei na minha vida, né? Então eu que agradeço a vocês de me dar essa oportunidade. Já está convidado a voltar, terá mais oportunidades. Que bom. E, pessoal, agradeço quem acompanhou aqui o nosso papo. Se você gostou, uma forma de retribuir é curtir, deixar seu like, assinar aqui o nosso canal. Lembrando que nós temos também um canal de cortes, vídeos, sai essa conversa do Serjão completa no nosso canal principal, Fundão do Vale, lá no YouTube, e no canal de cortes, 2 dias depois, sai os cortes aqui dessa conversa para vocês acompanharem. Lembrando do patrocinador, o curso JV, matrículas abertas, link na descrição, e acompanhe aí para os próximos conteúdos. Obrigado! Nós falamos muito de filosofia. E conversando aqui entre a gente ficava, entre eu, a Fernanda e a Letícia, a gente ficava pensando sobre quais perguntas a gente poderia ir fazendo para os nossos convidados, né? Uma pergunta padrão para ter esse retorno de vocês. Então, como a gente falou muito de filosofia, com quem você gostaria de se sentar? Qual filósofo você gostaria de sentar para tomar um café, uma cerveja? Todos. Um chá? Todos não pode, né? Não, todos não podem. Escolher só um? Só um. Mas Cristo não bebe, né? Cristo não bebia, né? Ele transformou água em vinho. Mas... há controvérsias. Há controvérsias. Mas seria Jesus Cristo, com certeza. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior filósofo do mundo, indubitavelmente. Só que, infelizmente, quase ninguém o segue, né? Muitos se falam dele, né? Muitos dizem que seguem. Dizem, né? Mas quem segue mesmo... Difícil, né? Difícil. Então, por isso que eu gostaria de conversar com ele.